Será que algum dia a gente vai poder pegar nossas cadeiras e sentar às margens do Rio Pinheiros para apreciar o pôr do sol? Será que num sábado qualquer as crianças poderão ir ao parque ao lado do Rio Pinheiros? Ou então, será que os casais apaixonados poderão jantar ali às margens do Rio Pinheiros? Pois é, isso hoje ainda não é possível. O rio se encontra bastante poluído. Porém, em 2019, o governo do estado de São Paulo já pôs em prática um projeto chamado o Novo Rio Pinheiros. Trata-se de um projeto com o fim de revitalizar o rio e trazer vida às margens dele. Antes de contar um pouco sobre esse projeto e os contratos administrativos, eu gostaria de trazer alguns fatos e um pouco de história dos rios de São Paulo, que se confunde com a própria história da cidade. Bom, o Rio Pinheiros é um dos principais cursos d'água de São Paulo, ao lado do Rio Tietê e do Rio Tamanduateí, compondo o bioma característico da Mata Atlântica. É formado pelo rio Jurubatuba, que nasce na Serra do Mar, na junção com o rio Guarapiranga. O Rio Pinheiros possui 25 quilômetros de extensão e desemboca no Rio Tietê. Localiza-se fundamentalmente na região sudeste da maior metrópole da América do Sul. No século XVI, precisamente em 25 de janeiro de 1554, justamente pela riqueza fluvial da região, foi fundada a Vila de São Paulo de Piratininga. Os jesuítas prontamente se instalaram em uma região mais alta da vila, a qual, na época das inundações dos rios, transformava-se numa península que os protegia dos ataques indígenas. Naquela época, o modelo de transporte fluvial prevalecia. Vindos do litoral por um caminho alternativo para chegar à Vila de São Paulo, os jesuítas entravam pela atual região sul da cidade, pelo Rio Grande, que desaguava no Rio Guarapiranga para formar o Rio Pinheiros. Deste local, onde se encontrava o aldeamento de Santo Amaro, fundado em 1560 por Anchieta, era possível, na época das chuvas, alcançar de barco o rio Tietê, entrar pelo rio Tamanduateí para portar na aldeia de São Paulo. Os rios paulistanos, em sua maioria, avançavam por meandros, ou seja, havia muitas curvas serpenteando o planalto paulistano. A área de várzea passava por inundações cíclicas, e até mesmo os indígenas se estabeleceram ali pela fartura de peixes secos depois da inundação. Daí o nome Piratininga, que em tupi significa peixes secos. Com o advento da população às margens e lançamentos de dejetos domésticos nos rios, já no século XVIII a qualidade das águas estava comprometida. Para se ter uma ideia, animais eram abatidos ali e o sangue corria pelos córregos. Naquela época, a tubulação era bem precária, feita de papelão e betume. A cidade era abastecida por chafarizes, colocados em determinados pontos, a partir da captação das nascentes do rio Anhangabaú. Em meados do século XIX, em decorrência da expansão cafeeira, a cidade de São Paulo passou a assumir maior importância na economia do país, e a área urbanizada começa a se expandir. Entre 1870 e 1880, a capital paulista expandiu-se de uma forma crescente e ininterrupta, que, segundo Eurípides Simões de Paula, se pode falar numa segunda fundação de São Paulo. Nesse período, houve a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí, tendo como eixo condutor o rio Tamanduateí, a melhor ligação entre São Paulo e o litoral. Assim, o modelo de transporte ferroviário começava a prevalecer sobre o transporte fluvial. Paralelamente, houve a entrada maciça de imigrantes no país, entre 1890 e 1900, o que aumentou a população que vivia nas várzeas dos rios. Aos poucos, a Mata Atlântica, onde predominava as palmeiras de Jeribás, foi sendo retirada para a construção de chácaras e plantação de verduras e legumes, que abasteciam a região de Santo Amaro. Isso potencializou a erosão dos rios, já que a capacidade de absorção da água foi se perdendo. Já no final da década de 1920, houve o Plano das Avenidas no governo de Prestes Maia,
Nesse sentido, o modelo de transporte rodoviário começou a prevalecer na cidade paulistana. Os rios e córregos passaram a se confiar em canais e galerias subterrâneas. Embora essas obras avançavam, o Rio Pinheiros ainda era navegável e usado para esporte e lazer até o final da década de 1930. Nas décadas de 40 e 50, cresceram os bairros operários e as chácaras foram sendo substituídas pelas indústrias, que se instalavam ali junto à estrada de ferro Sorocabana. Na ausência de leis e controles ambientais, o rio também se tornou destino dos efluentes industriais e dos esgotos domésticos. A cidade de São Paulo começou a crescer exponencialmente e foi necessário ampliar a oferta de energia elétrica. Dessa forma, surgiu o projeto de canalização e retificação do Rio Pinheiros e construção das marginais, em 1970, onde houve a inversão do curso do rio, por meio de bombeamento, para abastecer a represa Billings, localizada na região de São Bernardo, cuja água acionava a usina hidrelétrica Henry Borden, no alto da Serra de Santos. O crescimento vertiginoso da população, somado à falta de saneamento básico e ao tamponamento dos rios e córregos, fez com que a poluição se acentuasse, transformando o rio em um verdadeiro esgoto a céu aberto. A lógica era a seguinte: construir casas e fazer de tudo para o afastamento rápido do esgoto. Porém, isso causava dois problemas. 1. Não se sabia o destino do esgoto, e 2. A rapidez do escoamento causava inundações. Em outubro de 1988, é promulgada a Constituição Federal do Brasil no processo de redemocratização. O artigo 23 da nossa Carta Magna coloca como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a defesa do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer uma de suas formas. No artigo 170 da Constituição, é colocado como princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente. E, por sua vez, no artigo 225, dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade a defesa do meio ambiente para a preservação dele para as gerações atuais e do futuro. Com base nesses dispositivos constitucionais, em 1992, parte da população paulistana vai às ruas para reivindicar a despoluição dos rios. Nesse meio tempo surge o projeto Rio Tietê, mas poucos avanços são percebidos. Paralelamente, começa a se olhar para o exterior, onde importantes projetos de revitalização de rios foram efetuados. Como exemplo, cita-se o rio Tâmisa, localizado em Londres. Nesse período, alguns estudos são realizados. Em 2001, por exemplo, inicia-se um estudo acerca de um projeto de limpeza do rio através de um sistema de flotação. Porém, em 2011, 10 anos depois, tal projeto é dado como inviável, depois do governo do estado de São Paulo ter gasto mais de 160 milhões de dólares. Surge então em 2019 o projeto Novo Rio Pinheiros, que é o projeto que eu comentei no início do vídeo. Ele tem como objetivo devolver o rio limpo à população até 2022. O governo do estado de São Paulo não promete que o rio Pinheiros seja propício a banho, mas sim trazer a revitalização tanto ao rio quanto às suas margens. O projeto é coordenado pela Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente e tem, sob a sua coordenação, 4 empresas: a CETESB, a EMAI, a DAI e a SABESP. Cada uma dessas empresas é responsável e tem uma função dentro do Novo Rio Pinheiros. A CETESB é responsável pelo monitoramento de qualidade da água e verificação dos sedimentos. A EMAI é responsável pela retirada de detritos, plantação de árvores nas margens e estudo de viabilidade do complexo de lazer. A DAI, por sua vez, é responsável pela emissão das outorgas para a implantação de interceptores e emissários de esgoto para tratamento. E a SABESP, por fim, é responsável pela rede coletora de esgoto e tratamento. No que tange ao tratamento do esgoto, isto é, ampliação das redes e adequação ao sistema, foram feitos contratos com a SABESP sob performance. Quanto mais limpa a água, maior a compensação. A SABESP tem um orçamento de 1,7 bilhões. O total de novos imóveis conectados à rede também serão fatores de avaliação das metas.
Os 16 contratos já estão em execução e são divididos por bacias e subbacias. Até o momento, foram realizadas mais de 76 mil ligações de imóveis à rede coletora de esgotos. Outra novidade no programa é a adoção de inovações tecnológicas em áreas de urbanização irregular, nas quais o esgoto é lançado nos córregos porque as moradias não deixaram espaço para a instalação de coletores. Nesses locais, a Sabesp estuda implantar estações especiais que vão tratar a vazão de esgoto do próprio curso d'água. Também verificou-se a maior ação de desassoreamento, com a retirada de resíduos do fundo do rio, processo esse capitaneado pela EMAI, em julho de 2019, contribuindo para a capacidade de regeneração do rio e da sua vazão. As águas ficam mais claras e profundas. Os ecobolts retiraram mais de 9 mil toneladas de lixo, juntamente com as ecobarreiras de redes e boias. Depois dessas informações que eu trouxe aqui para vocês, resta a pergunta: o que cabe a nós, cidadãos paulistanos, em relação a esse projeto do Novo Rio Pinheiros? Primeiro, como cidadãos, a gente tem a capacidade de verificar se esses contratos administrativos estão sendo realmente cumpridos. E por um outro lado, como cidadãos, nós temos a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Então é importante não descartar resíduos nas vias públicas ou nos nossos córregos, separar resíduo orgânico de resíduo descartável e também não jogar óleo nos ralos e nas tubulações. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, comente para que a gente possa divulgar esse assunto tão importante que trata do nosso meio ambiente aqui da cidade de São Paulo.